Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos iniciando uma live nesse momento, não apenas para os pequenos grupos da Igreja de Cristo Garavelo, mas para você também, que está na sua casa, que está na sua empresa, que está em um restaurante e que vai acompanhar conosco uma devocional para abençoar a sua vida. Nós estamos vivendo dias que fogem da nossa normalidade. Essa pandemia mundial, que é o coronavírus, ela tem causado algumas consequências. Uma dessas consequências foi a suspensão de atividades coletivas em locais eminentemente públicos. Alguém até me perguntou dizendo: pastor, a igreja vai parar, acabar ou morrer? A minha resposta é muito simples. É claro que não. É claro que não, porque a igreja ela não acaba, ela não pode morrer e ela também não pode fechar. Quando nós falamos de igreja no sentido mais bíblico da palavra, igreja não são quatro paredes. Igreja é você, sou eu, somos nós. Por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja e ela permanecerá levando o evangelho e pregando a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, para anunciar para você a palavra de Deus. E queremos que esse momento não seja apenas um monólogo, mas que seja sobretudo um momento de reunião da família, que você possa chamar a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, possam se reunir na sala ou em qualquer lugar para não apenas ouvir, mas orar juntos, compartilhar o evangelho juntos. Nós precisamos resgatar essa importância e relevância dos pequenos grupos familiares. Cada casa uma igreja, cada cristão, cada discípulo do Senhor Jesus, um ministro, um sacerdote. A igreja, ela nunca esteve limitada a quatro paredes de um templo. Muito pelo contrário, ela cresceu e se expandiu exatamente através dessas reuniões singelas, puras e simples, que é o que eu convido você a fazer semanalmente. Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus e logo depois eu quero orar por você. Enquanto isso, você pode também ir enviando algum pedido de oração, seja no meu perfil ou no perfil da igreja. Você pode adicionar o nosso perfil para que você possa estar acompanhando não apenas essa devocional hoje, mas também o nosso estudo bíblico que será online no domingo pela manhã e o nosso culto, a nossa celebração da palavra também será online nesse próximo domingo. Olha que coisa interessante, vamos abrir juntos as nossas Bíblias. Pegue a sua Bíblia aí, por favor, abra no livro de João. Livro de João, no capítulo 5, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 5. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, é necessário fazermos alguns esclarecimentos dentro da classificação literária desta biblioteca, deste conjunto de livros que nós temos em mão. Existem aqueles que são chamados Evangelhos de Jesus, que nada mais são do que livros que narram a biografia, a vida, história, obra e ministério de Jesus. Dentre esses livros, nós temos o livro de João.
E é interessante porque eles recebem essa nomenclatura evangelho. A palavra evangelho, ela significa boas novas, boas notícias. Então, o que estamos lendo aqui nada mais é do que as boas notícias, as boas novas acerca desta pessoa que é Jesus. Esse livro, mais precisamente, que é o livro de João, ele foi escrito com uma finalidade única: revelar que esse Jesus de quem ele fala é o Salvador. É testificar os sinais e os testemunhos da pessoa de Jesus como Salvador, cuja expressão no grego é o Cristo e cuja expressão no hebraico é Messias. Então, Jesus, o Salvador, o Cristo e o Messias. Este livro foi escrito com esse propósito, revelar este Jesus. E aí, esse livro de João, ele narra vários encontros pessoais de Jesus. Ele narra, por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos, que era um homem, um doutor da lei, alguém que entendia a lei e ao mesmo tempo que possuía um status e uma importância social. Esse Nicodemos, ele era meticuloso e ele marca um encontro com Jesus, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Talvez exatamente por causa desse status social que ele tinha e que ele não queria se comprometer, dado a esse medo da opinião pública, ele vai se encontrar com Jesus. E nesse encontro Jesus vira para o Nicodemos e diz: cara, é preciso que você nasça de novo para você ver o reino de Deus, para você ter acesso ao reino de Deus, para você conhecer o evangelho de Jesus. É preciso que você nasça de novo. E isso é interessante. Nicodemos então recebe essa revelação de Jesus. E aí o autor do livro, ele vai narrar um outro encontro de Jesus. Vai falar do encontro de Jesus com uma mulher que não era judia como era o Nicodemos, mas que era samaritana, que não tinha o mesmo status que o Nicodemos tinha e que já tivera 4 casamentos e o homem com quem ela estava agora já não era mais o esposo dela. Então Jesus se encontra com essa mulher e fala para essa mulher acerca da água da vida, que ele era a fonte de água viva. E agora o João vai falar de um terceiro encontro de Jesus, que é o encontro de Jesus com o paralítico de Betesda. E ele vai narrar essa história no capítulo 5. E ele começa dizendo: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, o local do encontro, o local histórico desse encontro que Jesus vai ter aqui é em Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia, e o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E aí o autor vai fazer referência a esse tempo de enfermidade que esse homem tinha, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E aqui nós aprendemos algumas lições muito interessantes.
No encontro de Jesus com Nicodemos, o narrador diz que Nicodemos foi se encontrar com Jesus. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, o narrador diz que Jesus se assentou perto de uma fonte de água viva, uma mulher veio buscar água nessa fonte e Jesus pediu água para beber para essa mulher. Então, aparentemente foi um encontro esporádico. Tanto no encontro da mulher samaritana quanto no encontro do Nicodemos, ambos podiam se mover. Aqui não. Aqui nós temos o encontro de Jesus com um homem que não podia ir ao encontro de Jesus. Nós temos Jesus se encontrando com uma pessoa que não tinha condições físicas de ir até ele. E eu acho isso maravilhoso, porque essa é a mobilidade do Evangelho. O que mais me fascina no Evangelho de Jesus é que, de fato, Jesus veio ao nosso encontro. Enquanto todas as demais religiões, elas dizem que para você encontrar-se com Deus, você tem que ir até Ele, você tem que oferecer um sacrifício para Ele, você tem que, de fato, se mover até Ele. O Evangelho diz que você é incapaz de ir ao encontro de Jesus, que você absolutamente não tem a menor condição de se encontrar com Jesus. E a menos que haja um movimento de Deus ao seu encontro, todos nós permaneceríamos mortos no nosso pecado. Então a maravilha do Evangelho é que Deus veio ao seu encontro, ao meu encontro, através de Jesus. E nesse caso especificamente, Jesus vê este homem paralítico. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Isso é maravilhoso, porque o encontro de Jesus conosco é precedido por essa visão. Jesus nos viu, Jesus nos amou, Jesus nos viu e teve compaixão de nós. Jesus te viu, teve misericórdia de você. E por isso, ele veio ao meu e ao seu encontro. E mais, diz o texto que Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? E aí é interessante porque não se trata apenas de alguém que Jesus viu e que não podia andar. Mas o texto diz que Jesus sabia que ele tinha essa enfermidade há 38 anos. Então Jesus sabia da real situação dele, o que torna essa pergunta de Jesus, no mínimo, interessante. Porque como perguntar para alguém que não anda há 38 anos se ele deseja ou não ser curado? E essa é uma das lições psicopedagógicas que nós aprendemos não apenas no Evangelho, mas na vida. Por incrível que pareça, existem centenas e milhares de pessoas que não desejam ser curadas. Existem centenas de pessoas que, por incrível que pareça, se acomodaram na sua doença, na sua enfermidade, que gostam de fazer carinho e aconchego na sua doença e que não desejam receber a cura. Por isso que Jesus faz essa pergunta para esse homem, porque Jesus queria saber de fato se ele queria ou não ter uma nova vida. E Jesus faz essa pergunta: você quer ser curado? Olha só a resposta dele: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele, ao invés de responder objetivamente a pergunta de Jesus, ele simplesmente argumenta porque que até hoje ele estava naquela condição. Mas Jesus não estava perguntando isso. O que Jesus perguntou para ele é: você quer ser curado? Era preciso apenas responder: sim, eu quero. Não, eu não quero. Ah, deixa para depois. Mas ele não responde objetivamente uma pergunta
feita para ele, pelo contrário, ele se auto-justifica. Quais têm sido as suas respostas para Jesus? Quais têm sido as suas justificativas para Jesus? Quais têm sido as suas desculpas para Jesus? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ter uma nova vida? Ou você quer continuar do jeito que você está? Porque isso é cômodo para você? Porque você conseguiu, pela sua situação, sequestrar todas as pessoas à sua volta e para viverem por você? Você quer ser curado ou não? Quais são as respostas que você tem dito para Jesus? Você tem dito para ele, eu quero, mas talvez não é essa a minha hora? Você tem empurrado com a barriga? Você tem jogado para o tapete decisões que precisam ser tomadas hoje? Você quer ser curado? E aí Jesus, então, dá para ele a receita da cura. Diz o texto, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta. Levanta. Então Jesus dá a ele uma noção da responsabilidade que ele precisava ter nesse processo. Porque todo processo de cura, todo processo de restauração, de libertação e de salvação, ele precisa também de uma resposta humana. Por isso Jesus fala, levanta. Então a primeira decisão que você deve tomar é se você quer ou não ser curado, ter uma nova vida. Depois Jesus fala, toma o teu leito. E aí, quais são os seus leitos? Quais são as suas desculpas? Quais são as suas cadeiras? Jesus está dizendo para você agora, toma essas suas desculpas, toma as suas justificativas e deixe de lado. E aí ele diz, ande. Uma vez que você toma a decisão, uma vez que você joga para fora suas desculpas, uma vez que você resolve andar, diz o texto, imediatamente um homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. É interessante porque ele se vê curado. O processo de cura passava pela visão. O processo de cura passava pelo auto-enxergamento. Se viu curado. Você se vê curado? Que tipo de vida? Como você se enxerga? Como você se vê? Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa transformar a sua vida. Eu quero convidar você agora. Chame todos aí da sua casa. Reúne agora. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua família. Nós vamos interceder a Deus pela sua casa. E vamos pedir que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa guardar Goiânia, guardar o estado de Goiás, guardar o Brasil e esse mundo. Essa pandemia que tem assolado toda a nossa sociedade. Meu Deus, sare os enfermos. Senhor, abençoe a nossa economia, nos prospere. Que essa pessoa que está vivendo agora, Senhor, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Liberte, cura, Senhor, e toque nessa pessoa. Visita esse coração e transforme essa vida para o louvor do Teu nome. Que Deus possa nos abençoar. Domingo, às 9 horas da manhã, estaremos juntos. Não se esqueça, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você tenha esse hábito de reunir a sua família para buscar a Deus, para louvar ao Senhor, para orar juntos. Um beijo nosso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Minha vida mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior.